Olha aí, pessoal, mais uma pesquisa muito ruim para o Lula. Dessa vez perguntando para o pessoal, para os entrevistados, se o Lula seria um bom presidente para 2026, no caso, assumindo em 2027, vencendo as eleições do próximo ano. E 57% dos eleitores dizem que não. O Lula não seria um bom presidente, um resultado muito ruim de forma geral, que se junta com outros resultados como esse aqui, ambos da pesquisa IPESP. É uma pesquisa nova, a gente já viu pesquisa Quaest, pesquisa Futura, várias aqui no canal mostrando o Lula definhando em matéria de popularidade. 58% dos brasileiros, também de acordo com essa pesquisa, acreditam que a economia está no caminho errado. Pois bem, né, meu amigo? Eu não sei o que o resto do pessoal tá vendo, na verdade, mas, de fato, o Lula tem um alto grau de reprovação, de maneira geral, na população brasileira, o que o torna um candidato inviável para 2026 na prática, e ele sabe muito bem disso. Vamos conversar então sobre esse tema, analisar esses números? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa aqui é a pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, e foi divulgada ontem, quinta-feira. Estou gravando este vídeo na noite da sexta-feira, dia 28. Foram ouvidas 2.500 pessoas entre os dias 20 e 25 de março, então uma pesquisa bem recente, de fato. Aqui, 2 pontos de margem de erro. E aqui já começa uma coisa ruim nessa pesquisa, uma crítica que eu tenho que fazer, que é o fato de o Bolsonaro não estar nessa pesquisa. Ele não foi considerado porque ele está inelegível. Mas vamos lá, todo mundo está considerando o nome do Bolsonaro. E outra coisa, também não tem o nome da Michele Bolsonaro, que apareceu fortíssima na eleição futura. Cadê a Michele Bolsonaro nessa apreciação? Ela tem que ser considerada. Ela tem um capital político muito relevante. Ela talvez seja o plano A no caso do Bolsonaro permanecer inelegível. Então, acho que essa pesquisa errou nesse ponto de não considerar o Bolsonaro, de não considerar a Michele Bolsonaro, mas ainda assim, ainda que com essa fraqueza, com essa limitação, essa pesquisa traz um cenário bastante interessante para a gente compreender o quanto que o Lula está enfraquecido diante de todo mundo, né? Então, a gente tem um gráfico aqui, cadê esse gráfico? Beleza, não sei se vai, dá para aparecer aí, não sei se vai, dá para enxergar o número que está bem pequenininho, de fato, mas a gente pode ver aqui, né, o percentual dos que acreditam que o Lula seria um bom presidente em 2026. Então, 40% acreditam que sim, ainda é um patamar razoável. Não é grande coisa, é razoável, porque o Lula tem aquele público fã dele, que idolatra ele, que está na faixa dos 30%. Então, eu acho que dificilmente o Lula vai cair abaixo de 30% em qualquer pesquisa, assim, de forma consistente, consistentemente abaixo de 30% e caindo mais. Eu acho que tem essa parcela da população que idolatra o Lula ainda. Então seria normal ver esse patamar. Então, se ele tem 40% aqui de consideração de que ele seria um bom presidente numa próxima eleição, tem uns 10% aí que precisam mudar de ideia nessa história, nesse tipo de concepção. É importante trabalhar esse público, essa parcela da população. Não significa que o Lula está com o jogo ganho ou que ele tem chances boas, porque o que importa é isso aqui. O quanto o pessoal considera que ele não seria um bom presidente, 57%. E tudo bem que ele tá nem tão ruim quanto outros, na verdade ele é o segundo melhor avaliado nisso aqui, perdendo para o Tarcísio, e eu já vou falar disso, mas aqui está o grande ponto. A escolha de candidatos, de nomes, foi muito ruim, foi muito infeliz, eu diria. O campeão de opinião negativa aqui é o Pablo Marçal, mas já era esperado, vamos falar a verdade. Agora, o que acontece? O que é importante para a gente analisar esses números? Segundo turno. Eleição presidencial dificilmente é resolvida no primeiro turno. É muito raro isso acontecer. Ela é geralmente decidida no segundo turno, onde o que vale de verdade não é a aprovação, não é quanta gente gosta de você, porque você não tem público suficiente, se você chegou ao segundo turno,
você não tem público suficiente para fazer maioria. Os seus eleitores convictos não formaram a maioria. Então você vai brigar por outro fator, que é ter a menor rejeição, o menor índice de rejeição. Então o gráfico ali que diz que o Lula seria um bom presidente, ainda 40%, ele não se elege com esse percentual. Tem que olhar para o pessoal que considera ou não ele um bom presidente, e aí é que a coisa realmente fica feia para o Lula. Veja aqui, portanto, que o índice de rejeição dele com base nesse cenário é muito alto, 57%, torna o Lula completamente inviável. Agora, olha só, os nomes são ruins. Fernando Haddad, caramba, o Fernando Haddad tem um índice de rejeição tão grande quanto o Lula, né? Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro não é pensado por ninguém como uma alternativa ao pai dele. É um cara polêmico, um cara que não tem aquele approach todo do Bolsonaro. Simone Tebet, caramba, quem liga pra Simone Tebet? Ciro Gomes, já deu Ciro Gomes, ninguém aguenta mais esse cara aí. E vários outros nomes que sequer são conhecidos de maneira geral. Quem é forte nisso aqui? Tarcísio de Freitas, que seria um excelente candidato da direita também. Não é o meu candidato número 1, obviamente, mas seria uma alternativa muito boa. E sendo ele o nome da direita, eu voto nele sem problema nenhum. E olha aqui, o índice de rejeição dele, do pessoal que diz que ele não seria um bom presidente, é de 47 pontos. Então veja que ele está muito melhor do que o Lula nesse sentido, que é onde que o segundo turno se resolve. E tem um percentual aqui de pessoas que consideram também que ele seria um bom presidente. 35, está quase empatando com o Lula nesse aspecto. Tem lenha para queimar aqui a favor do Tarcísio de Freitas, sem sombra de dúvidas. Agora, o que realmente pega, e que é o ponto de virada nesse caso, é o conhecimento. É aqui que está a fraqueza maior do Lula. Ele é conhecido por todo mundo. Aqui, 2% dos entrevistados disseram não conhecer ele o suficiente. Agora, olha só, o Tarcísio de Freitas, 16% dos entrevistados não conhecem o suficiente. Tem muito espaço para o Tarcísio crescer. Imagina só, se metade disso aqui votar no Tarcísio, desses 16% que não conhecem, ele passa o Lula nessa avaliação aqui, por exemplo, que a diferença é de 5 pontos, ele vai em primeiro lugar para o segundo turno. Ele é um candidato pouco conhecido. Os nomes aqui, Haddad, né? O pessoal conhece a Simone Tebet, o pessoal conhece mais eles do que o Tarcísio de Freitas. E você vê que, majoritariamente, a falta de conhecimento está mais em candidatos de direita. O Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, aquela direita, assim, centro-direita, vamos colocar assim, oposição ao Lula também, de forma geral. É um excelente resultado isso aqui para a direita e um péssimo resultado para o Lula. Para os asseclas dele, então, nem se fala, porque nenhum deles tem a menor chance, a menor condição de disputar uma eleição. E aqui está o grande fator responsável por isso, que é justamente o pessoal que acredita que a economia brasileira, acreditam acertadamente que a economia brasileira está no caminho errado, né? E, obviamente, isso aqui representa uma rejeição à política econômica do governo Lula. Não por acaso, olhando o mesmo instituto, fazendo a mesma pesquisa, não por acaso, 58% dos brasileiros veem a economia como ruim e 57% dos brasileiros acreditam que o Lula não seria um bom presidente. Então, os números casam direitinho, mostrando que o motivo por trás da queda na popularidade do Lula, na queda do capital político dele, da capacidade política dele, está diretamente relacionado à economia, que obviamente vai se deteriorando cada vez mais, né? Então, se você olhar ainda pelo gráfico da satisfação da aprovação ou da desaprovação, você vai ver que 93% dos que desaprovam o governo Lula acreditam que a economia está no caminho errado. É o grande motivo, é quase unânime, de forma geral, essa percepção. Então, realmente, os gráficos, os números mostram que o Lula está muito fraco nesse momento, faltando aí um ano e meio para as eleições. Você acha que o Lula vai se recuperar nesse meio tempo, que a economia vai melhorar, o Brasil vai caminhar melhor e as informações que começarem a aparecer vão ser mais favoráveis para o Lula? Obviamente não, o Lula está arruinado do ponto de vista econômico. Para metade do mandato, ele esperava estar com um capital político muito melhor. Ele chega fraco,
com um governo enfraquecido, não é só ele, o governo dele está enfraquecido, em queda de popularidade evidente, nas mãos do Centrão, dependendo totalmente do STF para se manter viável, e na hora que esse sistema cansar do Lula, ele roda fácil, fácil. No mais tardar, 2026 ele cai fora. Mas vou deixar aqui recomendado para você um vídeo sobre a popularidade do Lula. Falei aqui sobre questão eleitoral, economia. Vou deixar um falando sobre popularidade, pesquisa futura, porque o negócio está feio para o Lula. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.